fazer o tá, 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 tum, tum, quicando e mostrando o poder desse bumbum. Tá, 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 tum, tum, quicando e mostrando. Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Faz um movimento no talento, tá, tá, tum, tum. Coisa boa! Bom dia pra você que tá ligado na nossa programação. Começamos mais um Toda Manhã direto dos estúdios da Rede TV e eu te convido para ficar com a gente até as 9 da manhã. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, viu? Falar de imposto de propriedade rural. Tem muita gente aí que é proprietário de espaços rurais e não sabe exatamente como lidar com essas questões burocráticas, né? E muitas vezes acaba aí trazendo muitos prejuízos a longo prazo, prejuízos econômicos, e a gente não gosta desse tipo de prejuízo, né? Então eu te convido a ficar na nossa companhia para entender um pouco mais sobre esse assunto. Temos aqui um especialista que vai nos ajudar, nos apresentar algumas curiosidades, então fica conectado com a gente, porque até as 9 da manhã tem muita coisa boa para você, viu? E eu já começo trazendo o Minuto Educação. Coloca no ar, meu diretor. Estamos em 2018 e o mundo no qual vivemos é digital. Sim, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Para falar com a família, com os amigos, para comprar produtos, para trabalhar e até mesmo para estudar. Foi por isso que o Centro Universitário São Lucas, que é referência no ensino presencial, lançou 13 novos cursos nas modalidades online e híbrido. É a oportunidade que faltava para você iniciar o seu curso de graduação em várias épocas do ano, não sendo necessário esperar o início de cada semestre para começar. Tudo isso lhe dando flexibilidade e a oportunidade de iniciar o seu curso de graduação. Essa novidade caiu como uma luva para mim. Eu estava querendo ingressar na faculdade, mas por conta da correria do dia a dia eu não consigo ir nas aulas presenciais. Então, a São Lucas está nos oferecendo os cursos híbrido e online. Então, optei pelo curso híbrido e assim tudo ficou perfeito. Pedagogia, ciências contábeis, administração, ciências biológicas, gestão financeira, comercial e de recursos humanos, processos gerenciais, geografia, história, filosofia e ciências sociais são os cursos disponíveis. O acadêmico pode escolher pela modalidade online com 100% das aulas virtuais e dessa maneira ele tem a flexibilidade de fazer aonde ele estiver, como ele pode escolher fazer a modalidade online com um dia presencial dentro do polo. Nesse dia presencial, ele vai vivenciar todas as atividades virtuais através de um professor tutor e junto com a sua turma. Tanto o aluno com as aulas 100% à distância, quanto o aluno que escolher por fazer esse curso de forma híbrida, ou seja, ele vai um dia ao polo, vão poder usufruir do laboratório, da sala virtual estruturada, dos tutores virtuais que respondem independente de onde o aluno está, ou seja, existe toda uma infraestrutura e um apoio para esses acadêmicos se desenvolverem. No final das contas, o que acontece é que, hoje em dia, os alunos, os acadêmicos, conseguem usufruir dos mesmos benefícios dos tradicionais cursos presenciais nos cursos online oferecidos pelo Centro Universitário São Lucas. Muito bem, esse foi o recadinho do Minuto Educação e agora... Trá! Adoro fazer esse trá! O meu momento Aparecida de hoje com mais um lookinho Tolly. Olha que vestido lindo! Eu tô apaixonada nesse vestido, esse recorte. E assim, nesse mesmo modelo tem um macacão também. Vou vir com ele outro dia. Um macacão nesse mesmo recorte aqui, só que aí é de calça, né? Compridão. Olha que lindeza! Veste super bem, né? Você fica bem em qualquer ocasião, porque apesar dele ser mais justo, ele tem ali ó, um comprimento maiorzinho, né? Então fica bem adequado. E isso tudo e muito mais você encontra na Tolly, ali na Avenida Carlos Gomes, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara, com estacionamento próprio. Olha que maravilha, para facilitar a sua vida, né? E as meninas estão prontas para te dar dicas especiais. Você encontra mais detalhes também no Instagram, viu? @TollyPVH.
Tolly, do jeitinho que tá escrito aí no seu rodapé, e só acrescenta o PVH no Instagram. A gente tem atualizações diárias de vários lookinhos e sempre que dá, eu também entro nos stories da Tolly pra dar um alô, pra dar um recadinho, tá bom? Então, as meninas estão te esperando ali na Avenida Carlos Gomes, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Beijo pra Aninha, pra Thalita, pra Elci. Adoro passar a tarde com vocês aí montando lookinhos pra mostrar pro pessoal de casa, viu? Beijo grande, minhas lindezas. E agora, Joelmo? Ah, momento de desfile pra você, meu telespectador. Já nem fico mais ruborizada agora, né? Agora já nem fico mais com Eu nunca entendo o que é. Penso numa mulher o quê? Eu nunca entendo. Mas talvez seja melhor não entender, né? É um elogio? Então, tá bom, então. Então deixa. Então deixa. Agora, meu telespectador, tem recadinho pra você. Recadinho de Eucatur. Coloca no ar, meu diretor. Ô, vocês por aqui. Aí, garoto, beleza? Todo mundo fala, Marcelo Silva, agradecer a situação que foi. E aí? Pra onde vocês vão? A gente vai de Eucatur. Ô, é pra onde? Todo mundo está indo de Eucatur. Você vai para 200 destinos dentro dos maiores ônibus do país. Agora com... Ei, vocês já viram o nosso novo clipe? Pois é, agora com o Eucaflix. Shows, filmes, músicas e jogos durante toda a viagem. Quem vai de Eucatur também tem internet 4G grátis. E quem não quer ficar na fila, pode fazer check-in online. E tem muito mais conforto e segurança nos novos ônibus da Eucatur, esperando por você. Vá numa boa, vá de Eucatur. Eu vou de Eucatur. Muito bem, esse foi o recadinho de Eucatur para você. E conforme combinado no início do programa, vamos conversar agora com o nosso especialista tributário. É ele que é analista tributário aposentado da Receita Federal, Francisco Pinto. É um grande parceiro aqui do nosso programa, sempre vem nos orientar e dessa vez volta com informações sobre a declaração do ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Bom dia, Francisco, um prazer te receber mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia, Emily, bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de volta com você. Coisa boa. E bom, eu apresentei, falei ITR, né, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, mas queria que você explicasse com detalhes, até para quem não tem a relação com esse tipo de propriedade, pudesse entender melhor. Que tipo de imposto é esse? O Imposto Territorial Rural é um imposto, é um tributo federal que incide sobre a propriedade rural, portanto, fora da zona urbana, fora da zona dos municípios. E a incidência é sobre a propriedade, sobre o imóvel, valor venal a cada ano. Esse valor venal deve ser informado todo ano pelas prefeituras que têm a jurisdição sobre essas propriedades. Quando a gente fala de valor venal, a gente fala de... Valor de mercado, valor de venda, né? Esse valor ele deve ser levantado por órgão especializado da prefeitura, ou se ela não tiver como fazer isso, ela pode se valer das informações da Emater, da Secretaria de Agricultura e também do INCRA. Então não é o valor de compra exatamente de não quando eu adquiri. Não é o valor de custo. É interessante isso que você aborda, porque lá no imposto de renda, a informação deve ser sempre o valor do mercado, aquele valor do desembolso. Para efeito de ITR já é o valor venal, valor de mercado. Claro que não é um valor comum, ele deve ser levantado por profissionais habilitados, essa informação é prestada pelo município com indicação dos dados do profissional que é responsável pelo levantamento. Quando a gente fala nesse serviço prestado pelo município, ele é gratuito, eu preciso pagar para fazer essa análise, como é que funciona? Não, esse levantamento é feito pela incumbência da prefeitura. É ela que deve fazer isso. Aliás, lá no convênio ITR, não sei se você vai abordar isso, no convênio do ITR mostra que é uma obrigação do município, para que ele não perca o convênio, ele informar todo ano o valor da terra nua. E, independentemente de convênio do ITR, da Prefeitura com a Receita Federal, para que ela possa receber 100% do ITR, independentemente disso, todo ano a Prefeitura deve levantar e informar até o último dia útil do mês de julho o valor venal dos imóveis rurais.
Quando esse valor é informado, então a Receita Federal, de posse dele, alimenta a sua base para que na hora do cálculo do ITR, o programa, o processamento, possa se valer dessas informações lá na linha de processamento. Portanto, e esse imposto, ele vai de 0,03% até 20% do valor, então, do imóvel. É claro que vai se tributar a área do imóvel que possa ser utilizado na produção rural. Por exemplo, vamos imaginar que alguém tem 500 hectares de um imóvel rural, mas apenas 200 hectares utilizado para a produção rural. O restante não pode ser utilizado. O restante inclui reserva legal, reserva permanente, áreas inundadas, como aqui das usinas e assim por diante. Então, só a tributação é sobre aquela terra que é cultivável. Que é produtiva. Que é produtiva, exatamente. E, é claro, vamos imaginar que a pessoa tem 200 hectares que pode ser produzido, mas ele usa só apenas 100, e isso encarece para ele. O objetivo, então, do imposto, a função dele é extrafiscal, ou seja, é regular a propriedade rural. Quanto mais utilizada essa propriedade, menor a tributação. Quando menos utilizada essa propriedade, maior a tributação. De uma forma ou de outra, acaba sendo um incentivo, então, né? Exato, um incentivo à produção e evitar a especulação e os grandes latifúndios. Porque eu já ia te perguntar agora, e aí, Francisco, me fala, é só mais um imposto? Mas, na verdade, ele tem uma série de funções importantes. Exatamente. Né? E muito embora a filosofia do imposto, quando você estuda isso, né, a doutrina, a legalidade desse imposto, seja mesmo a função extrafiscal, ou seja, regular a propriedade, incentivar a produção e evitar os latifúndios ou alguém especular com o imóvel rural, mas ela tem hoje, sim, um objetivo de arrecadação. Por exemplo, os municípios, aliás, em todo o Brasil, nós temos hoje 5.570 municípios, e todos esses são incentivados pela Receita Federal e também pela Confederação Nacional dos Municípios a celebrar o convênio com a Receita Federal. A Constituição Federal, hoje ela tem um dispositivo que permite o convênio. Qual é o objetivo, então, desse convênio? É que o município assuma a responsabilidade de fiscalizar e arrecadar esse tributo, muito embora seja de competência da Receita. Quando ele faz o convênio, antes do convênio, ele recebe 50% da arrecadação do ITR. 50% da arrecadação do ITR hoje é dos municípios. E se o município firma o convênio com a Receita e executa o convênio, passa a agir, fiscalizar as propriedades rurais, para ver se está tudo ok, aí a arrecadação é de 100%. 100%. Tem dado certo? Isso tem. Nós temos experiência no município do Mato Grosso que aumentou mais de 5 vezes o valor da arrecadação. Não só pelo fato de receber 100%, mas quando o fisco passa a agir, o contribuinte que vem oferecendo pouca tributação, ele melhora o seu perfil, ele passa a declarar melhor, e a arrecadação nos municípios do Mato Grosso, não me recordo aqui, mas a arrecadação foi, em pouco tempo, mais de 5 vezes. Mais de 5 vezes. Portanto, estimulamos, eu também, a partir dessa informação, estimulo os municípios aqui de Rondônia. Nós temos os 52 municípios, apenas 15 têm o convênio, Emily, apenas 15. E apenas um está executando o convênio. Ou seja, se o município firma um convênio e tem um sério de requisitos para ele celebrar esse convênio, e não executa, a Receita Federal denuncia o convênio e ele perde o convênio. Ou seja, passa a arrecadar receber apenas 50%. Agora, Francisco, quando você fala, e eu vou falar com o olhar do meu telespectador também, que é leigo no assunto, do que né? Porque tem gente que está assistindo aí que entende bastante do assunto. Quando você fala da arrecadação ter aumentado 5 vezes mais, quais os benefícios diretos para a população? É que nós sabemos que a maior parte dos municípios, já há muito tempo, carece de recursos para satisfazer necessidades públicas. Por exemplo, ter recursos para prestar um serviço de qualidade para a população, como educação, saúde, segurança, tudo que nós precisamos. Nós sabemos que nossos municípios são muito carentes, infraestrutura e tudo mais. Quanto mais recursos, o prefeito tem mais recursos para investir em prol da sociedade. A arrecadação desse imposto em específico, então, ele pode ser destinado para essas realizações. Sim, sim. O imposto, nós sabemos, na doutrina do imposto, que o prefeito ele não é obrigado a batizar para onde ele vai mandar esse recurso.
Ele usa de acordo com a Ele vai de acordo com a necessidade. necessidade. Claro que ele tem que cumprir a legislação, como aplicar os recursos públicos. Então, quanto mais recursos dos impostos, e agora o prefeito, que ele não precisa pedir ao governo federal o repasse do dinheiro. Aquele dinheiro a Receita Federal arrecada e repassa, tem um prazo regular para fazer isso, em pouco tempo, repassa diretamente para o Tesouro Municipal. E aí o prefeito pode usar segundo as suas necessidades. Nossa, se tratando dos municípios do estado de Rondônia, eu já tive a oportunidade de conversar com vários prefeitos, vários secretários, e eles falam muito dessa necessidade, porque somos 52 municípios, não somos ali uma grande potência, temos muitas necessidades e, sem dúvida nenhuma, essa arrecadação vem para contribuir tanto na saúde, segurança, educação. Isso, Emily. E veja só, como você sabe, eu estou num programa chamado Profaz, que é um programa de modernização da legislação tributária dos municípios e também do desenvolvimento sustentável, de iniciativa do Tribunal de Contas, em parceria com o SEBRAE, com a Universidade Federal de Rondônia, com a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, dentre outros, esse programa chamado Profaz. Eu integro o Comitê de Legislação Tributária desse programa e nós já fizemos 5 encontros, né, desde o ano passado até agora. E nesses encontros nós estimulamos, capacitamos, damos projeto de lei para os municípios. Inclusive, nós estamos ofertando o projeto de lei para que os municípios tenham, aqueles casos que a legislação é deficitária, que eles tenham competência tributária para lançar o ITR. E antes eles eram muito desanimados para assumir, achando que era só mais um trabalho, que a Receita Federal estava querendo passar aquela incumbência para eles, só mais demanda e sem benefício. E hoje eles estão quase que 100% animados com esse convênio. Então nós esperamos que os municípios, realmente os 52 municípios, deem um passo decisivo para firmar esse convênio, para que a arrecadação dos municípios possa melhorar em muito. E melhora não só por dobrar a arrecadação de início, mas também porque o fisco estando mais presente, o cidadão vai ser mais consciente na hora de declarar. E vai legalizar, né? Enfim, traz uma série de benefícios. Agora, entendendo melhor aí, a gente vê que traz uma série de benefícios, tanto para a gestão pública, quanto para nós, enquanto população, enquanto cidadãos rondonienses, principalmente para os produtores. A gente vai bater mais papo sobre esse assunto, tem muitas perguntinhas aqui que eu separei para fazer para o Francisco, mas agora tem um recadinho de Lotéricas França para você, dá só uma olhada. Olha só, há 25 anos no mercado, a Lotérica França, que está localizado bem no centro da cidade, está aqui para te oferecer os mais variados serviços. É isso, Rose? Isso mesmo, Pamela. Vários serviços, é uma lotérica bem centralizada, está em frente à Caixa Econômica, oferecendo todos os serviços da Caixa, como abertura de conta, pague suas contas bem mais rápido, são vários os caixas. Temos bolões todos os dias, temos empréstimo consignado, oferecemos os jogos, tem uma lanchonete bem dentro da lotérica. Venha conferir, estamos aguardando. E com certeza estão aqui para facilitar a sua vida. Além de você poder fazer aquela aposta da semana, pode pagar suas contas, abrir conta, bem no centro da cidade. Você que está por aqui já aproveita, dá um pulinho. Além disso, também tem lanchonete e fica aberto de segunda a sexta, das 7h30 até às 18 horas. E no sábado, das 7h30 até às 13 horas. O endereço é na Presidente Dutra, bem de esquina com a Carlos Gomes, Lotéricas França. Vem conferir. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo com imagens de Ariquemes. Alô, Ariquemes, beijo grande para vocês. O intervalo é rapidinho, eu já volto, não sai daí. Muito bem, voltando agora com mais um Toda Manhã e eu já quero voltar trazendo ele, que estava sumido, né, Mica? O SGC Informa com Micael. Bom dia, Mica, bem-vindo. Oi, Emily, bom dia para você, bom dia para o seu convidado, tudo bem? Tudo certinho, graças a Deus. O que você traz pra gente? Olha, Emily, a gente traz um assunto que é importante e chato ao mesmo tempo. Uma brincadeira de mau gosto, feito por crianças e até mesmo por adultos, pode causar um problema ainda maior para quem realmente precisa ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, e isso tem acontecido lá em Ariquemes, no Vale do Jamari. Conforme o SAMU, mais de 10 trotes ou falsas chamadas são registradas por semana no município. Na maioria das vezes, quando o telefone da central do SAMU recebe o chamado, eles não conseguem identificar quando se trata de um trote ou de um falso chamado. Recentemente, o SAMU foi alvo
de uma ocorrência falsa, onde a equipe se deslocou em uma ambulância para a BR-364 e percorreu mais de 20 quilômetros até descobrir que no local não havia acontecido nenhum acidente e que não havia nenhuma vítima. É importante a gente lembrar que a gente está falando dessa situação lá de Ariquemes, mas o SAMU aqui de Porto Velho também recebe muitos trotes, chamadas falsas, e isso prejudica o trabalho desses profissionais. Então, quem gosta de fazer isso, vamos parar com isso, porque isso aí não tem graça nenhuma, né, Emily? Micael, isso que você está falando é muito real. Eu, inclusive, já fiz uma visita uma vez no SAMU para falar desse assunto. É o que você falou, não é só Ariquemes e também não é só Porto Velho. Isso se aplica para todo o estado, não só para o SAMU, às vezes para atendimento policial também. É verdade. E aí eles deixam de atender outras ocorrências importantes e reais para ir atrás de trote. Outro dia eles me contaram que pegaram uma balsa para ir a um distrito, chegando lá não tinha nada. Você imagina a função, o gasto público que sai do nosso bolso, hein, meu povo? E o desvio, né? Porque daí eles deixam de atender uma série de outras necessidades. Exatamente. Que a gente não tem aí uma grande estrutura, não tem tantas viaturas. As ambulâncias já são poucas, os profissionais já são poucos. E ainda tem que atender esses falsos chamados, aí fica difícil, né? Prejuízo grande, né? Micael, muito obrigada pelas informações. E fico alerta para você aí de casa, né? É isso aí, fica o alerta, essa brincadeira não tem graça. Que pode custar bem caro, pode custar inclusive uma vida. Micael, muito obrigada. Te espero, volta mais vezes. A gente fica com saudade de você. Tá, tchau, Emily. Tchau, obrigada, Mica. É sempre bom receber o Micael. Trabalhar com ele nos bastidores também é uma delícia, figura. E olha, tem recadinho, viu? Recadinho especial pra você, recadinho de Unip. Coloca no ar, meu diretor. Esse recado é para você, meu amigo, minha amiga, que tem o sonho de estudar em uma das maiores instituições de ensino do Brasil. O teu sonho pode se tornar realidade. É, gente, na Unip você estuda com os melhores e mais qualificados professores. Tem uma infraestrutura completíssima e paga apenas a partir de R$ 139 por mês. Você não ouviu errado, apenas R$ 139 por mês. O melhor é que o vestibular é grátis. Você paga apenas R$ 50 pela matrícula. Gente, pode comparar. É o melhor custo-benefício do mercado. Realize o seu sonho. Ligue para 0800 725 0045 ou acesse aquivocepode.com.br. Na Unip, você pode. Muito bem, esse foi o recadinho de Unip para você. E agora vamos voltar para as perguntas aí sobre o Imposto de Propriedade Territorial Rural, aqui o ITR. A gente explicou ainda há pouco que imposto é esse, qual a função, né? Que não é apenas mais o imposto, que tem uma função muito importante, tanto para os gestores públicos, quanto para os proprietários dessas propriedades rurais e para nós, enquanto população, que podemos ser beneficiados através dessa arrecadação. Agora, quem deve declarar? Deve declarar tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, que são proprietários ou que têm a posse desses imóveis. Inclusive aquelas consideradas sem fins lucrativos, que são ou imunes ou isentas do imposto. Elas têm que prestar contas sobre o uso dessa propriedade. Vale dizer, as isentas e as imunes, elas não vão pagar o imposto. Assim dispõe a lei ou a Constituição Federal. E imune quer dizer aquela que o benefício fiscal vem da própria Constituição Federal. E isenta aquela que vem de uma legislação infralegal. Entre essas estão as entidades, as instituições de ensino, as associações, as cooperativas e assim por diante. Eles devem declarar como? O prazo, só lembrando, o prazo começou no último dia 13 de agosto. Às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. E vai até o último dia útil desse mês, portanto, o próximo dia 28. Então, eles devem declarar como? Baixa do site da Receita Federal do Brasil o programa da declaração do ITR chamado DITR. Baixa, então, esse programa de forma gratuita, fez o download e depois pode elaborar, então, a sua declaração no computador e, nesse momento, não precisa estar conectado à internet. Depois de preencher... Preciso só um pouquinho ainda para falar desse preenchimento. Eu preciso de um contador, eu preciso de auxílio, ou é um preenchimento simples que eu consigo fazer em casa? Qualquer pessoa que conhece bem do assunto pode elaborar e transmitir então a declaração. Mas se houver dúvida, é importante que procure um profissional habilitado, geralmente o contador, para evitar erro. É importante preencher corretamente essa declaração.
Se porventura a pessoa preencheu e transmitiu com erro, depois constatou que existe inconsistência, é só então corrigir, preencher, completar os dados, corrigir os dados que estão incorretos através do backup, da cópia que está no seu computador, num dispositivo, num pendrive, e transmitir novamente essa declaração. Mas dentro do prazo? Dentro do prazo. Não, ele pode fazer isso mesmo depois do prazo, conquanto que ele não tenha recebido alguma notificação da Receita Federal ou não tenha recebido um lançamento sobre essa declaração. Quero dizer, quando a Receita Federal notifica ao cidadão, o proprietário, sobre aquela declaração, ele não pode mais, então, retificar a sua declaração. Entretanto, ele pode receber uma cartinha. Uma carta é uma coisa, notificação é outra. Os efeitos jurídicos são diferentes. Então, uma cartinha, olha, existe inconsistência, então ele poderá retificar a declaração. Ele tem um prazo de até 5 anos para fazer isso, desde que antes ele não tenha recebido então, a notificação da Receita. Lembrando que para retificar a declaração, Emily, ele precisa ter o número do recibo de transmissão da declaração que ele pretende retificar. Sem esse número, ele não consegue transmitir então a declaração retificadora. Elaborada então a declaração que é ser original retificadora, depois é só conectar à internet e transmitir via programa Receita Net. Muito bem. Agora, tem multa para quem atrasar a entrega da declaração? Sim, tal qual a declaração do imposto de renda e outras obrigações perante a Receita, a pessoa fica sujeita a uma multa. A multa é por atraso na entrega. Essa multa mínima é de R$50, podendo chegar a 20% do imposto apurado na declaração. Por exemplo, se a pessoa apurou o imposto X na declaração e a multa de 1% ao mês ou fração dá um valor até R$50, então o valor mínimo da multa é de R$50. Se ele tem lá, digamos, uma quantidade X de meses de atraso, ao aplicar a alíquota de 1% ao mês ou fração sobre o imposto apurado na declaração der superior a R$50, então a multa será esse último valor. Ou seja, sempre o maior entre os dois, os R$50 ou o valor maior. E, é claro, recomendamos que a pessoa que atrasar, ou melhor, não atrasar, para não ficar sujeito a essa multa mínima. Afinal de contas, é dinheiro que vai sair do bolso do contribuinte. Exatamente. Né? Porém, se atrasar, procure transmitir a declaração o quanto antes. Lembrando, o prazo vai até o último dia útil desse mês, portanto, o dia 28 de setembro, às 23h59, horário de Brasília. Muito bem. Eu tenho uma dúvida aqui, porque em Rondônia nós temos muitas áreas que são consideradas rurais, mas dentro da cidade. Nós temos muitas linhas, muitos distritos, as glebas, essa coisa toda. Tem gente que tem uma propriedade rural e às vezes nem tem essa consciência. Como é que funciona? Olha aí, meus telespectadores, alerta para contar para o vizinho, para a tia, para o amigo, para a amiga, para fazer esse alerta, para não ficar ilegal, né? Isso. Então, se a pessoa tem uma propriedade rural, e aqui em Rondônia a maior parte é só posse, quer seja posse justa ou injusta. Né? Posse justa, alguém passou aquela posse, prometeu vender, né, transferir a propriedade, mas ele só tem a posse por ali, ou o governo federal deu a posse. Já a posse injusta é aquela posse violenta, a pessoa invadiu o imóvel, às vezes até faz uso da violência. A pergunta é, esse imóvel pode ser explorado atividade rural? E ele pode fazer ITR? Sim. Independentemente de a forma como é que ele está exercendo essa posse, ele pode sim declarar, cadastrar esse imóvel em nome dele, a posse. É importante frisar que ao cadastrar o imóvel invadido, aquilo não dá direito a ele, no futuro, quando ele discutir a posse ou a propriedade na justiça, não garante o direito a ele. A posse ali é meramente para o exercício da produção rural. Então, ele cadastra esse imóvel lá junto à Receita, ele tem um cadastro lá, e ao declarar, ele vai informar esse cadastro da Receita. E vai, então, exercer novamente a posse e declarar, inclusive, para efeito da ITR. Mas isso não garante, no futuro, que ele vai ter a propriedade daquele imóvel. Então, se você tem um imóvel irregular, é bom que ele cadastre junto à Receita. Ou ele tem um documento, ou se não tem, ele vai fazer um terminho lá na Receita e vai, então, ter cadastrado esse imóvel. E agora, no ITR, ele vai declarar normalmente. O imune, falando ainda de imunidade ou isenção, Emily, na nossa região, aliás, o ITR, ele estabelece imunidade ou isenção para quem tem o imóvel rural até, no nosso caso aqui, a chamada pequena gleba rural, até 100 hectares. A pequena gleba rural, ela depende da região. No nosso caso, até 100 hectares. No nosso caso aqui, Roraima e Acre, até 100 hectares. Então, ele automaticamente tem isenção do ITR, mas ele tem que declarar. Desde que ele não tenha um outro imóvel rural ou urbano.
Se ele tem um pedacinho de terra, como se costuma dizer na linguagem do agricultor, né? Um pedacinho de terra, até 100 hectares, mas se ele tem um outro imóvel aqui na cidade, um pequeno terreno, isso já afasta a isenção. Se ele tem mais outro imóvel rural, também afasta a isenção. É um único imóvel rural em até 100 hectares, isenção total. E aí, a gente falando dessa questão ainda da área urbana, por exemplo, ali na Calama, você pega a Calama reto, numa determinada altura já começa a ser considerado rural, né? É esse entendimento que o proprietário tem que ter. Mas tem que ser produtiva a terra ou não? Porque às vezes é área rural, mas não é produtiva. Ele foi lá, pegou um pedacinho de terra dele, como você falou, construiu a casinha, mora com a família, mas não é uma área que produz, que trabalha com produção. Quando Isso. é considerado rural nesse sentido? Então, o rural, o conceito da legislação do ITR é considerado um imóvel rural, aquele imóvel que é utilizado na produção da agropecuária ou da agricultura, que esteja fora da zona urbana do município. É daquele município, mas ele está fora da zona urbana. Isso que é imóvel rural. Existe, aqui não, mas lá para o sul do país existe um grande número de imóveis rurais que estão dentro da zona do município, né? Aí a questão é mais complexa, né? Mas, segundo a legislação da Receita Federal, é imóvel rural aquele que é rural e está fora da zona do município. Agora, ele está produtivo ou não? Aí já é outra questão, porque se a área é produtiva, segundo o critério do ITR, e está sendo utilizada, quanto mais utilizada, porque na prefeitura de terra tem um tal de grau de utilização. Foi o que você falou ainda há pouco, Quanto né? maior o grau de utilização, menor o imposto. Começa com 0,03% para tem grau acima de 80%. E até 80% aí é de acordo com a classificação. Aí quem tem um menor grau de utilização, ele vai pagar 20% sobre o valor venal desse imóvel. Mas há que separar. A área produtiva não é. Então é de acordo com se a área é produtiva ou não. Só lembrando que o imóvel total tem que tirar dele a área da reserva legal, reserva permanente e assim por diante. E essa área que se afasta da tributação, Emily, ela tem que ser declarada, chamado um ato declaratório ambiental, junto ao Ministério do Meio Ambiente. Ok? Então, anualmente, todo ano, o cidadão tem que ir lá no site do Ministério do Meio Ambiente e tem que declarar o imóvel, aquela parcela do imóvel, todos os dados direitinho. Ato declaratório ambiental. Todo ano tem que ser informado isso lá, para poder excluir aquela área. Se não houver esse ato declaratório ambiental todo ano para regular, o fisco vai lançar tributo, inclusive sobre aquela área de reserva legal ou de reserva permanente. E por que eu fiz tanta questão de trazer esse tema quando o Francisco me sugeriu? Porque a gente tem muitas pessoas que têm aí as suas propriedades e que às vezes não têm consciência de como funciona, que acham que está tudo bem, mas tem uma série de pormenores que precisam ser feitos para questões de efeitos burocráticos, para que você tenha ali segurança no seu pedacinho de terra, como bem disse o Francisco ainda há pouco. Então, parece muito burocrático, né? Às vezes eu me perco nas falas do Francisco, mesmo tendo estudado, porque são muitos detalhes, mas é por isso que temos que falar sobre o assunto e por isso que trazemos essa orientação para que, na dúvida, você procure o auxílio de especialistas para não falar, mas eu não sabia. Tudo bem, né? Às vezes você não sabe mesmo, mas o seu papel, o seu dever é ir em busca dessas informações para poder organizar aí a sua vida, né? Para não ter problemas maiores no futuro, que podem gerar gastos desnecessários que você não quer e nem precisa, né? A gente vai continuar esse bate-papo, tem mais algumas perguntas para fazer para o Francisco, mas agora eu tenho um recadinho de Rondocap para você. Coloca no ar, meu diretor. Perdão. Rondocap não, Pemasa. Coloca no ar pra gente. Pela manhã e imaginar que tem uma estrada a ser percorrida, bom, isso seria horrível se não existisse paixão pela estrada. É certo que existem os percalços, mas além da recompensa, essa não tem preço. E saber que tem um grande parceiro nesta jornada facilita e muito. Aqui na Pemasa Truck Center parece que eles entram na boleia do meu caminhão e viajam comigo, pois eu tenho total confiança que estou usando o melhor pneu e atendido pelos melhores mecânicos. Eu recomendo Pemasa Truck Center, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito a vida vem primeiro. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Vamos para o intervalo com imagens de Ouro Preto do Oeste. Alô, Ouro Preto, beijo grande para vocês. Ah, o Morro Chico Mendes, adoro. É ele mesmo ali? Parece, né? É ele mesmo, Elinho? Beijo para Ouro Preto do Oeste. Vamos para o intervalo e eu já volto, viu? Não sai daí. Muito
Muito bem, lembrando a você que estamos no Setembro Amarelo, o mês dedicado à prevenção e alerta ao suicídio. E eu separei aí algumas imagenzinhas. Coloca no ar, meu diretor, pra gente. Fale sobre aquilo que lhe dói, não guarde para si, busque ajuda, amigos, familiares, profissionais. Ouça quando um amigo parecer mais chato. Normalmente é quando ele mais precisa de você. E para você que está sentindo essa dor, essa tempestade também vai passar. Respire. Passa para o próximo, meu diretor. Viver é queda livre. Aproveite essa viagem. Pense com carinho nisso tudo, busque ajuda, busque os seus amigos, porque juntos nós somos mais fortes. Esse foi um recadinho do Setembro Amarelo, trazendo esse alerta, trazendo essa conscientização para você que de repente tá ali com uma dor, tá ali com um sofrimento, acha que ninguém vai entender. A gente está falando tanto sobre o assunto, cada vez mais é importante, busque ajuda. Você não está sozinho. Busque ajuda profissional, se não ficar à vontade com seus amigos ou com seus familiares, mas busque ajuda. Setembro Amarelo dedicado especialmente aí para alerta e prevenção do suicídio. Esse é um assunto de utilidade pública, muito mais importante do que você imagina, e eu estou aqui à disposição com o programa, com a emissora, com toda a minha equipe, para sempre contribuir com essa causa, tá bom? Setembro Amarelo, esse alerta para você. E agora tem recadinho, né, meu diretor? Recadinho de FAG. Ah, panificadora Miracorgo? FAG, panificadora Miracorgo. E aí, meu diretor? Par ou ímpar? Miracorgo? Vamos deixar o povo de casa com água na boca? Coloca no ar pra gente. Que tal começar muito bem o dia tomando aquele delicioso café da manhã aqui na Panificadora e Lanchonete Miracorgo? São muitas opções esperando você e sua família. Além daquela variedade de doces, de pães, tem também o pão francês quentinho, tem sucos, tem salgadinhos em geral. E lembrando que a partir das 16 horas eles também servem aquele delicioso caldo. Por isso aproveite, eles também têm aqui um espaço de conveniência, tudo para atender melhor você. E olha só, lembrando que aos sábados, domingos e feriados também é servido o café colonial e você paga apenas R$ 11,99 por pessoa. É isso mesmo. Aproveite já também para encomendar o bolo ou o coffee break da sua festa aqui na Panificadora e Lanchonete Miracorgo. Eles ficam abertos de domingo a domingo, sempre das 6 da manhã até o meio-dia e também das 15 até as 22. Panificadora e Lanchonete Miracorgo, onde tudo é gostoso mesmo. O endereço é aqui na Rua Alexandre Guimarães, número 7857, no bairro Tancredo Neves. Vem pra cá. Muito bem, tenho mais algumas perguntinhas para fazer aqui para o Francisco. Vou tentar ganhar tempo, porque a gente está caminhando para o final do programa, então vamos lá. Entidades sem fins lucrativos que têm imóveis rurais também devem declarar? A gente tem muitas ONGs, muitas associações. Semana passada eu recebi mesmo o pessoal da Fazenda Futuro, que trabalha com ressocialização. Eles precisam declarar? Sim, precisam, estão isentos, desde que eles cumpram as finalidades regulamentares para as quais eles foram criados. Então, uma entidade, ela adquiriu aquela propriedade para destinar digamos, assistência ou educação. Então, ele tem que cumprir aquilo lá, não pode distribuir lucro para os seus diretores e assim por diante. Então, existe uma regulamentação que precisa ser seguida de perto. Se isso não for seguido, então o contribuinte fica sujeito a pagar o imposto, tá certo? Mas é isento do imposto. Muito bem. No caso de imóvel arrendado, é o arrendatário quem paga, quem declara? É o dono? Como é que é? Como é que funciona? Interessante isso, Emily. Existe uma quantidade enorme de produtores rurais que exploram o imóvel através de parceria e de arrendamento. Principalmente quem trabalha com agricultura familiar. Eu estive na feira outro dia, conversei com muitos produtores e eles falaram disso, assim, que o pedacinho de terra que o vizinho não estava produzindo, eles vão lá, arrendam e produzem e pagam só o arrendamento. Isso. Quem deve declarar é o dono do imóvel, o dono ou aquele que tem a posse. Porque, segundo a legislação, o mero fato de alguém alugar aquele imóvel, isso a pessoa não tem um ânimo definitivo para ficar com aquela posse, né? Então, é aquele que tem a propriedade, aquele em cujo nome o imóvel está inscrito, é que tem a obrigação de declarar e pagar o imposto. E aí, quando você fizer o processo ali de arrendamento, você pode negociar com a pessoa para que ela tenha ali a sua contribuição. Exato, também na hora de pagar o imposto. Né? Quem perdeu o imóvel na justiça ou foi desapropriado pelo governo, fica livre aí dessa declaração? Veja só, interessante essa pergunta, Emily, porque o que a gente declara o ITR, situação vigente em 1º de janeiro do ano em curso.
Né? Se a pessoa tinha um imóvel em 1º de janeiro deste ano e perdeu a posse desse imóvel, a posse da propriedade, de lá para cá até a entrega da declaração, é ele que fica obrigado a declarar segundo a legislação do ITR. Muito bem. Para finalizar, posso parcelar o imposto? Sim, o imposto até R$100, até R$50, uma única cota, ele vai pagar de uma só vez, e se ele dividir, cada cota não pode ser inferior a R$50. Portanto, o imposto global inferior a R$100 tem que ser pago de uma única vez. E se o imposto é acima desse valor, ele pode pagar em até 4 cotas. Paga a primeira agora na entrega da declaração, as demais 3, as 3 cotas seguintes, outubro, novembro e dezembro, até o último dia útil de cada mês, com a atualização da Selic mensal. Quando a gente fala, e só para acabar, quando a gente fala do imposto de imóvel urbano, normalmente os valores são acessíveis, né? Razoavelmente acessíveis. Quando vai para a questão rural, os valores são muito altos, isso sempre vai depender do espaço, tem uma média, tem um padrão? Vai depender do tamanho do imóvel e do grau de utilização. Quanto mais ele usa esse imóvel efetivamente na produção agrícola, né, na produção rural, ele vai ter um imposto menor. Começa com 0,03, bem baixinho, e vai até 20%. Aliás, não são valores absurdos. Não são valores tão altos, né? O ITR, ele não se confunde. Vale a pena lembrar. ITR é uma coisa, o imposto de renda sobre a atividade rural é outra coisa. Se comunicam, mas não são a mesma coisa. Então, o ITR, quanto mais você usa efetivamente a propriedade rural, menor imposto, pode chegar a 0,03%, quer dizer, não chega nem a 0,1%. A gente falou esse programa inteiro e agora eu já aprendi. Quando eu encontrar com amigos produtores, eu vou falar, usa mais essa terra para reduzir os impostos. E tem que ser comprovado, né? Tudo tem que ser comprovado, tá? Muito bem, nosso programa chegou ao fim, Francisco. É um prazer sempre te receber e vamos reforçar o alerta para o pessoal de casa que de repente tem alguma dificuldade com essas questões burocráticas, que é muito comum, porque como você falou, tem que estudar, tem que entender de impostos e nem todo mundo é especialista nessa área, assim como você, né? Então, na dúvida, procure ajuda, né? Exatamente. Primeiro, ao declarar, se conhece do assunto, pode fazer você mesmo a sua declaração e transmitir via Receita Net, pela internet. Se não sabe, procura um profissional. As dúvidas podem ser tiradas pelo site da Receita Federal no fone 146. Também está no site da Receita Federal do Brasil um manual chamado Pergunta e Resposta do ITR. Ali tem tudo também para a pessoa. Ah, é legal esse manual, porque daí já facilita, né? Então, na dúvida, pode ligar para o 146 ou procurar direto um contador que vai te ajudar nesse processo, ou ainda, se quiser ser o responsável por essa transmissão, entra ali no Dúvidas, né? Dúvidas e perguntas e respostas ali sobre ITR, disponível no site da Receita Federal. Francisco, muito obrigada por sugerir essa pauta, por vir para cá, esclarecer, apresentar algumas curiosidades. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Emily, eu agradeço mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui com você nessa uma hora que passa voando, né? E a gente poder esclarecer as dúvidas do cidadão e poder contribuir de algum modo para que ele cumpra bem a sua obrigação. Muito obrigado mais uma vez. Maravilha, eu que agradeço. E eu te espero amanhã, tá bom? A partir das 8. Beijo grande. Tchau!